Meu nome é Cláudio Coelho, tenho 62 anos, nascido e criado na comunidade Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. Já milito no boxe há 45 anos. Tenho uma academia no Morro do Cantagalo há 27 anos, que é um projeto social com a finalidade de recuperar jovens problemáticos. E por ser nascido e criado no Morro, eu sempre vi a vontade de ensinar alguma coisa para aquele jovem. Até porque quando eu comecei isso há 27 anos na comunidade, eu observava que tinha jovens que tinham vontade de praticar uma luta, mas não tinha condição de pagar uma academia na rua. E aí foi quando nós fomos lá no CIEP e encontramos lá naquele prédio, que na época só vivia nas páginas policiais, tudo quebrado, tudo sujo. Ali dentro tinha baile funk, ali dentro tinha drogas, entendeu? E aí o que eu fiz? Eu fiz uma proposta para a diretora do CIEP, que a partir do momento que eu montasse uma academia ali, o convívio entre o pessoal da comunidade e o pessoal que administrava aquele prédio ia melhorar. Ela meio que torceu o nariz e não acreditou muito quando eu cheguei com essa proposta. Mas ela aceitou e pediu que eu escolhesse um espaço ali. E aí a gente achou um espaço, o espaço todo depredado. Eu fiz um mutirão na academia com aproximadamente 30, 40 pessoas dentro da comunidade e a gente veio dar uma recuperada naquele espaço, que era todo sujo, todo quebrado, todo rabiscado. Nós levamos aproximadamente uns 2 meses para dar uma melhorada, para a gente poder iniciar numa sala onde não tinha janela, era toda fechada com madeirite, mas enfim, a gente se instalou ali. Em 4 meses, ela ficou surpresa, porque ela tinha um espaço onde ela não descia, a diretora, porque era muito sujo, era muito complicado. E um dia que a gente levou ela nesse espaço, ela ficou perplexa. E aí ela viu da importância daquele projeto de luta naquele local. E aí a gente foi evoluindo e existia muito roubo na cantina do colégio, e isso a gente foi resolvendo exatamente, conscientizando ao jovem que não tinha que depredar aquilo ali, que nós tínhamos que zelar por aquilo, porque aquele espaço era importante para nós, enfim. E aí tudo que acontecia no CIEP, ela já vinha falar comigo e aí a gente tomava determinadas providências para poder melhorar o ambiente. E isso foi acontecendo, a galera veio inflamada a treinar o boxe. O meu objetivo ali, na verdade, nunca foi fazer campeão de boxe, e sim campeão da vida, é formar um cidadão. E a gente veio trabalhando, era jovem, extremamente problemático. Já naquela época, 27 anos atrás, já vivia nas drogas, fazendo pequenos furtos e tudo. Mas eram pessoas de boas famílias, só eram jovens rebeldes. Então, a partir do momento em que vieram treinar com a gente, já começou a mudar o comportamento por causa da minha rigidez com relação a isso. De botar disciplina, tinha jovem naquela idade, 13, 14, 15 anos, que já tinha abandonado o colégio, tinha muitas faltas, não ia ao colégio, e aí eu tentei melhorar isso tudo, convencendo esses jovens a voltar a estudar. E graças a Deus eu consegui fazer isso. E aí a coisa foi evoluindo, a coisa chegou num tal modo que 1 ano e meio depois, a gente já conseguia participar de competições e vencer, que não era o objetivo. O objetivo era dar uma oportunidade àqueles jovens, para mim primeiro mexer no comportamento deles, que eles precisavam de uma educação, de uma disciplina esportiva, para depois pensar em ser um campeão. Mas a vida foi indo, a gente foi construindo isso, e aí acabou acontecendo o quê? Em 27 anos de projeto, foram várias gerações de jovens problemáticos que passaram por ali e tomaram rumo. E aí aconteceu uma coisa muito legal nesse meu projeto, que eu sempre me orgulho, que foi o quê? A mistura favela-asfalto. Foi quando o asfalto começou a subir para prestigiar o trabalho de boxe lá dentro da favela. E aí um ia trazendo o outro. Isso para mim foi muito bom, por quê? Porque desmistificou
aquela ideia de que o negro não gosta, que o branco não gosta do negro, que o rico não gosta do pobre. E quando aqueles jovens da comunidade que tinha essa mentalidade via aquela pessoa do asfalto chegar, cumprimentar, dar um abraço e dar um sorriso, aquilo foi mudando o comportamento. E eu ia observando isso porque eu já era uma pessoa esclarecida nesse aspecto, porque eu sempre trabalhei num escritório de arquitetura durante 22 anos e eu só lidava com pessoas extremamente do nível intelectual avançado. Eu só estudei até o 2º grau, mas eu aprendi muita coisa por conviver com essas pessoas. E isso era o que eu ia passando para aquele jovem, porque eu também tinha um outro trabalho, eu e meu grupo dentro da academia. Não era só ensinar o jovem a dar um soco, dar um cruzado e se movimentar. Tinha palestra. Você tem que sentar com esse jovem e conversar com ele, ensinar o caminho correto, de como, o que ele deve seguir, o que ele deve fazer. Ele não cresceu o olho em nada de ninguém, por mais que ele esteja precisando, porque o dia dele chega. Até hoje se faz isso no meu projeto. Todo professor é obrigado, quando acaba uma aula, sentar com aquele jovem e dar uma palestra do dia a dia para ele. Isso não é só ensinar ele a bater um saco, fazer uma luva. Então, isso a gente foi evoluindo. Depois, eu conheci o Gabriel. O Gabriel foi apresentado lá na academia, foi treinar comigo e ficou comigo durante 10 anos lá no morro. Ao longo dos anos, Gabriel foi observando toda a estrutura da academia. Por ele ter um poder aquisitivo melhor do que aquele jovem, ele ia observando. Ele foi fazendo amigos dentro da comunidade, e tudo o que? Adolescentes, que era do projeto social. E ele começou a ver as dificuldades daquelas pessoas, inclusive conheceu até famílias daquelas pessoas, e às vezes eram famílias numerosas que tinham uma dificuldade até na alimentação. Então Gabriel, durante aí um ano e meio, Gabriel doava 120 cesta básica para aquelas famílias, aquele jovem. E isso ajudou muito. E vou te dizer o porquê que ajudou. O que impede um jovem, quando ele entra num projeto social dentro da comunidade? O que leva esse jovem a ir para o tráfico? Não é o tráfico que catequiza o jovem. O jovem, ele vai em busca de emprego no tráfico. E qual é o primeiro emprego dele? É ficar de olheiro na boca, ganhando aí uma média de R$150 por semana. E por que isso? Ele está dentro de um projeto social. Ele vai treinando, mas chega num momento que tem um limite. É onde ele precisa de levar alguma coisa para produzir, ele tem que produzir, ele tem que levar alguma coisa para dentro de casa de alimentação. Por isso que nessa classe mais baixa, todo mundo começa a trabalhar muito cedo. Que é para quê? É para ajudar dentro de casa. Então um garoto daquele de 13, 14 anos, ele já começa a ser cobrado para ir arrumar um emprego. E às vezes nessa idade ainda tem uma dificuldade para arrumar. Então para muitos é muita pressão do pai, da mãe dentro de casa. O que o moleque faz? O moleque vai para a boca de fumo. E vai fazer o quê? Vai ser olheiro. E às vezes ele chega com aquele dinheiro dentro de casa, a mãe nem pergunta que dinheiro foi aquele. E aí é onde ele vai se infiltrando naquilo, ele vai se envolvendo. Quando pensa que não tem mais chance, ele já está mergulhado naquilo. E nesse período que o Gabriel ajudava com essas cestas básicas, foi o período que mais esse jovem voltaram a estudar. Não tinha pressão da família dentro de casa, porque além dele estar treinando num projeto social, todo mês ele levava uma cesta básica para dentro de casa. Então isso ajudou muito. Ali, na verdade, além da academia, ali era uma terapia para aquele jovem. Quando aquele jovem estava com problema, ele sentava ali com a gente para conversar, coisa que às vezes ele não conversava com o pai, com a mãe. Muitos já não tinham mais o pai. A mãe saía para trabalhar na casa da madame, ficava o dia todo no morro. E a gente ia tentando convencê-lo que ele tinha que voltar a estudar para preencher mais o tempo dele, e depois do colégio ele vinha para a academia. E aí foi a nossa batalha, a gente veio junto. E já nesse período, o Gabriel já estava ali com a gente. Então o Gabriel ia observando isso. Gabriel já fez
trabalho de buscar jovem que saiu da academia e buscar eles na boca de fumo. Buscar na boca de fumo, entendeu? E tanto que às vezes o nego pensa assim, mas e o traficante? O traficante ele não quer o cara ali. O moleque chega pedindo uma ajuda. O Gabriel foi na boca de fumo para tirar jovem de lá e conseguiu levar para a academia e falou, ó, eu vou te dar um dinheiro todo mês para você ajudar dentro de casa. E o moleque voltou. Então você vê como é que são as coisas. E por aí, a gente com essa infraestrutura toda e outros também, que era do asfalto, mas que ia para lá ajudar, então nós tínhamos dentista, nós tínhamos médico que ajudava, dentário, precisava de um médico, nós tínhamos advogado que de repente ajudava as crianças lá, ou os seus familiares com algum problema jurídico. Então, enfim, a academia se transformou numa verdadeira obra social. E esse era o meu sonho. Era aquela coisa da solidariedade, era isso que eu sempre acreditava, que a solidariedade ela era capaz disso, de movimentar. E aí a coisa foi evoluindo. E com isso tudo, aqueles jovens foram crescendo, foram atingindo a maioridade e foram se tornando campeões da vida e campeões de boxe, de verdade. A coisa foi evoluindo. E aí a gente foi crescendo e fomos montando a estrutura que aqueles jovens que já foram rebeldes lá atrás foram se formando, a gente pagou o curso de treinador, ele começou a tirar o sustento através daquilo e começou a dar aula para outros jovens, extremamente problemático. E ele, o bonito é que ele já tinha o mesmo vocabulário que ele ouvia antes. Ele acabava a aula, sentava com todo mundo, citava o exemplo dele e dizia o que tinha que acontecer. Então essa era a minha meta. E isso foi gerando uma coisa tão boa que me deu a capacidade de escrever 2 livros. E escrevi 2 livros de próprio punho, entendeu? Um foi sobre a minha metodologia de ensino e o outro foi sobre a minha história de vida na favela, aonde essas coisas que eu estou narrando aqui para vocês, tudo tem dentro do livro. Enfim, e aí a gente foi trabalhando isso, essa era a finalidade. É isso que eu sempre acreditei que era inclusão social. A nossa perda lá de jovens, por várias gerações, em 27 anos que passou por lá, eu posso contar no dedo quem entrou lá e que a gente perdeu para o tráfico. E na verdade a gente não perdeu para o tráfico, a gente perdeu para o vício da droga, que é mais difícil. Porque aí o cara se transformou num viciado. E quando o cara é um viciado, se ele não tem um tratamento bom, ele vai no fundo do poço e não volta. No tráfico, se você quiser tirar ele, se ele quiser sair, você conversa lá com o cara está liberado. Agora, e o vício? E a dependência? Você tem que tratar, aí é complicado. Então a gente foi equilibrando com essas coisas todas. E o projeto, ele tem o mesmo padrão desde quando se iniciou até hoje. Todos os professores são alinhados com isso e com a mesma metodologia. Nós temos rigidez. O garoto entra lá com 9 anos. Tem que estar estudando nessa fase. Mas é assim, eu pego um jovem daquele lá do asfalto para apadrinhar ele no material escolar. Chega no fim do ano, precisa de um material escolar, quando vai reiniciar o ano seguinte, então o cara dá livro, dá isso e aquilo. E a cobrança é nossa. Tanto que nós temos uma professora lá que lida com eles, que essa professora vai no colégio, não é nem para saber qual é o boletim dele, qual é a nota dele. Essa professora vai lá para saber como é que é o comportamento dele em sala de aula. Para nós é mais importante o comportamento dele até do que a nota. Porque a nota, a gente tem gente que dá reforço escolar, você consegue resolver o problema. E o mau comportamento em sala de aula é o que a gente vê hoje em dia, adolescente agredindo professores em sala de aula. Quantos casos a gente vê? Que na minha época não era assim. O professor falava, a gente abaixava a cabeça. Hoje em dia eles estão agredindo. Então, os projetos que são realizados ali dentro daquele complexo, a gente, com os professores, professor de jiu-jitsu, professor de capoeira, professor de muay thai, que mantivesse a mesma linha dura com esses adolescentes. Veio reclamação do colégio, tem que ser punido, isso e aquilo. E assim a gente foi educando. E não pode botar o coração naquilo e nem dar murro em ponta de faca.
Se viu que está rebelde demais, não está conseguindo equilibrar, sai e dá a vaga para outro, acabou. Porque todo jovem daquele quer treinar, mas ele precisa de entender que para ele estar ali dentro, tem uns quesitos a ser cumprido. E é isso que a gente é linha dura até hoje. Até hoje é linha dura. Então, esse é o trabalho da Nobre Arte, e que quando o Gabriel quis montar essa academia aqui, a gente sabia que essa academia aqui ia ser um outro padrão. Mas o Gabriel, vendo aquilo tudo lá durante 10 anos, ele trouxe de livre e espontânea vontade essa necessidade de querer ajudar os menos favorecidos. Principalmente essa coisa dos ex-presidiários, que quando sai da cadeia, ninguém dá um emprego, ninguém dá uma oportunidade, e ele agregar isso aqui e tentar dar uma ajuda, dentro da medida do possível. E é o que a gente vê acontecendo aqui, entendeu? Então ele trouxe isso de lá. E outra coisa, e às vezes a família sempre foi contra, porque ele não precisava disso, a família bateu de frente com ele, entendeu? Mas o que acontecia? Isso é dele, não ia tirar, mãe, pai, tia, ninguém ia tirar isso dele. Ele sempre gostou dessa coisa, da solidariedade, de tentar ajudar o próximo dentro da medida do possível. E é isso que é a Delfim hoje, que é a Nobre Arte lá de trás, trazendo isso e que continua no mesmo lugar, na comunidade. É sempre uma renovação de jovens, e a gente percebe que essa adolescência, nessa geração atual, é sempre uma geração problemática. A gente entende que é uma geração violenta, quer dizer, é uma geração com maior informação do que há 20, 30 anos atrás, mas quando esse jovem chega num projeto desse de luta, ele tem que tomar uma lapidação. E a gente que lida com eles tem que saber falar o vocabulário deles. E ao mesmo tempo que você fala o vocabulário, que você dá oportunidade, dá carinho, você também tem que ter cobrança duras em cima dele. E isso é o método lá do projeto. E é assim que, na minha opinião, deu certo até hoje. Da mesma maneira que eu dou um carinho, se precisar, vai para aquilo, se precisar dar uma porrada, é a mesma coisa. Quem dá o pão, dá o ensino. Então, é assim que funciona, no meu modo de ver, entendeu? Então, 80% das pessoas que lidam comigo naquele local é tudo jovens problemáticos. Mas é jovem problemático que hoje já não era nem para estar vivo. E você tem que ver, hoje trabalha, sustenta a família, muitos têm até vergonha de falar da vida pregressa, mas é isso, é a recuperação. Ele também teve a vontade de querer dar uma guinada na vida. E é isso, então, o trabalho aí da Nobre Arte, o trabalho aqui da Delfim, que eu espero que com esse gesto de solidariedade todo mundo vai se ajudando e a gente pode ter uma sociedade melhor. Entendeu? Esse é o que eu espero. É o que eu espero. Eu não conto com ajuda de poder público nem nada, a gente vê a enganação que é. Mas se tem uma coisa que eu acredito é na força da solidariedade. É quando um pode ajudar o outro com a menor contribuição possível e aquilo pode refletir na vida de quem esteja precisando. Ok? Obrigado.